Queridos irmãos, nós líamos até ontem o capítulo 4 de São Lucas e nele víamos como Cristo é comprovado como mestre em seu ministério. Ele começa ensinando na sinagoga de Nazaré, vai depois para Cafarnaum, ensina na sinagoga e ali realiza um milagre para comprovar o seu ensino, depois realiza outro milagre na casa de Simão Pedro, depois realiza outros milagres para aquela multidão que se reuniu à porta de Simão, depois desce para a Judéia, prega por todas aquelas regiões. Ou seja, nós vemos como, pelo ministério da pregação, Cristo vai expandindo o raio de alcance da graça de Deus em todos aqueles corações. Agora ele vai novamente para a Galileia, sobe de novo para o norte. Ali, ele vai para a beira do lago de Genezaré. E a multidão começa a se reunir em torno dele. O texto diz: a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra exercia uma tal atração sobre aquelas almas que elas queriam se estreitar em torno de Cristo. Vejam, Nosso Senhor, diferentemente dos rabinos de Israel, não ensinava apenas para alguns discípulos, de modo especial, discípulos que fossem indicados, que tivessem uma boa procedência. Ele pregava para todo o povo. Isso não apenas por inclusivismo, não é um motivo ideológico que inspira Cristo, é a natureza da fé. Porque a palavra diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E quando São Paulo escreve isso aos Tessalonicenses, ele está partindo da natureza do Evangelho. O Evangelho não é para ser dito ao pé do ouvido, não é para permanecer escondido, oculto. Ele é destinado para todos os homens. E é assim que ele procede. E a palavra do Evangelho começa a exercer fascínio. A graça vai atraindo aquelas almas e elas se apertam ao redor de Cristo. A tal ponto que Nosso Senhor já não pode mais ficar na margem, já estava sendo compelido para as águas. Ali, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Mais adiante nós veremos que eles tinham pescado a noite inteira. Portanto, estavam terminando o seu trabalho. Era de manhã bem cedinho. E subindo numa das barcas, que era de Simão, era de São Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Vejam, Cristo sobe na barca de São Pedro e lhe pede para afastar a barca da margem. Por quê? Porque todo pregador precisa afastar-se um pouco da multidão para poder pregar com profundidade. Ou seja, ele tem que descer um pouco as profundezas das águas. Se ele não se afasta um pouco da multidão, se ele se perde no ativismo, na correria de um lado para outro, atendendo um, atendendo o outro, falando com um, falando com o outro, prestando atenção no que um diz, no que o outro diz, ele estará vazio. Ele não conseguirá pregar. Portanto, a pregação demanda um certo afastamento. É o afastamento
da oração. E depois Jesus se senta na barca, ou seja, sentar-se é a atitude não apenas autoritativa de quem ensina, mas é a atitude de quem repousa no descanso da contemplação. A pregação precisa nascer do olhar contemplativo, de um coração que se misturou com a palavra e que está fecundado pela vida da palavra e que transborda da interioridade aquilo que a palavra diz. Quando acabou de falar, portanto, Jesus termina o seu ensino, ele se volta para Simão. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ou seja, Jesus vai confirmar a sua palavra com mais um milagre. Só que dessa vez o milagre contém um ensino. E um ensino que contém um chamado. São Pedro diz: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, in verbo tuo, diz o texto latim, vou lançar as redes. As redes aqui significam a própria arte da pregação, porque o pregador é alguém que entrelaça verdades e que constrói raciocínios e que faz com que essas verdades estejam de tal modo amarradas que elas capturem a inteligência. E por isso São Pedro vai para as águas mais profundas, vai para o meio do lago. Assim como deve fazer um pregador, ele deve não se contentar apenas com aquilo que é superficial, ele deve descer à profundeza dos corações dos homens, movidos pela profundeza das divinas Escrituras, tendo mergulhado na própria vida de Deus pela fé. Então, lança as redes. Lança como quem quer capturar o que vier. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Ou seja, nós temos no começo do Evangelho de São Lucas a primeira pesca milagrosa, que ela representa o apostolado da igreja antes do fim dos tempos. No final do Evangelho de São João, nós temos a segunda pesca milagrosa, que representa o juízo final, que é quando Deus virá para recolher os eleitos e separá-los dos pecadores. Ora, neste tempo da igreja, nós lançamos as redes, e se lançamos com audácia, se lançamos as redes bem costuradas, se temos as palavras de Deus bem determinadas, se nós pregamos com parecia, como diz a palavra grega, com desassombro, o que acontece é que Deus atrai uma tamanha quantidade de peixes que as redes se rompem, ou seja, as pessoas vão romper para um novo nível do sobrenatural e abraçar a contemplação de Deus através da pregação. Enquanto a pregação é feita, a fé é despertada e as pessoas podem romper para o sobrenatural. Os peixes saem do fundo e vêm para o sobrenatural, para sobre as águas, e começam a romper numa nova atmosfera, numa nova intensidade. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ou seja, quando a palavra é pregada verdadeiramente, a barca da igreja é submergida pela ação e pelo peso da unção do Espírito Santo.
A barca afunda na intensidade de Deus. Ela fica carregada com o poder, com a força de Deus. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. São Lucas explica, é que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Isso é exatamente o que acontece quando há uma liberação sobrenatural mediante um avivamento baseado na palavra. De repente os homens começam a se arrepender. De repente começa a haver um rompimento espiritual de um nível de quebrantamento desconhecido. Isso aconteceu muitas vezes na história. De repente chegava um pregador em um determinado lugar, como São Vicente Ferrer, por exemplo, que chegava e pregava com tanta intensidade, que até as crianças de 2, 3 anos iam para a rua fazer penitência. Ele pregava com tanto poder que alguns pecadores eram carbonizados durante a pregação. Literalmente. Morriam e o corpo era carbonizado, queimava. Outros eram tomados de um arrependimento tão profundo, tão verdadeiro, tão intenso, que saíam correndo por todos os lados, buscando de qualquer jeito um modo de se confessar, que chegavam a morrer no caminho, de tanta ansiedade por arrepender-se dos seus pecados. Quantas vezes eu já vi cenas de multidões impactadas de arrependimento pela pregação da palavra, em que as pessoas tiravam dos bolsos seringas, drogas, preservativos, cigarros, objetos de pecado, jogavam, porque não podiam suportar aquilo. É o que acontece quando a palavra é semeada com poder. Quando a rede cai, ela vai na profundidade para buscar os peixes aonde que eles estiverem. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, aqui, o milagre contém um ensino. O ensino do que é a natureza da pregação. Mas o ensino contém um chamado. Jesus está dizendo a Pedro, a este mesmo Pedro cuja sogra lhe havia curado uns dias antes: você está assustado com essa pesca? Se acostume com ela, porque você vai pescar almas, você vai ser pescador de homens. A partir de agora você vai lançar as redes da pregação, e na hora em que você lançar as redes da pregação, um milagre similar vai acontecer. Foi o que aconteceu na manhã de Pentecostes. Pedro pregou, cheio do Espírito Santo. Ele anunciou Jesus Cristo. Ele anunciou o arrependimento, a conversão. Ele disse àqueles homens que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. E o que aconteceu? 3.000 se converteram. E depois, um pouco mais adiante, 5.000 foi o seu número. E assim aconteciam pelos lugares em que os apóstolos passavam. Eles chegavam e pregavam, e Deus confirmava a sua palavra com milagres, e as multidões se convertiam, de tal modo que eles eram cheios desta colheita de almas para serem rendidas aos pés de Cristo. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aí começou a aventura dos apóstolos. E aí precisa começar a nossa aventura com Cristo. Deixarmos tudo. Deixarmos tudo para abraçar a palavra e levá-la a quem precisar dela. O que é que nós precisamos deixar? Qual o pecado do qual nós precisamos nos desfazer, que nós temos dó de jogar fora? Porque nós somos
nós somos muitas vezes duros de coração. Nós temos atitudes que ferem o coração de Cristo e que nós somos conscientes disso. E nós poderíamos dar mais para o reino de Deus, nós poderíamos produzir mais para a fé, para a graça. E por que nós não fazemos? Porque nós estamos apegados a algum pecado e nós não queremos deixar aquilo para trás. Nós construímos a embarcação do nosso conforto e não queremos nos desapegar dela. Talvez ainda nós não fomos pescados pelo Evangelho. Nós estamos amarrados no lodo, lá no fundo do lago. Estamos na baixeza das nossas almas apegadas à terra. E nós precisamos largar. Precisamos deixar o Evangelho nos capturar. Nós precisamos ser projetados para o sobrenatural, para sermos envolvidos por Cristo, de tal modo que nós nos tornemos pescadores de homens, lançando as redes com audácia, com coragem apostólica, com fortaleza, com desassombro, com destemor. Sem isso, nós não podemos participar do ministério de Jesus Cristo. Porque Ele não quer pregar sozinho. Ele não quer anunciar o reino de Deus com exclusividade. Ele nos quer associar ao seu ministério, à sua pregação. Que nós possamos nos deixar envolver por nosso Senhor, e então as nossas vidas não serão apenas transformadas, mas serão transformantes. Nós seremos instrumentos de Cristo para levar muitas almas ao encontro com Ele.